Amados, pastor voluntário aqui, quero contar para vocês o testemunho que eu estava num momento de dificuldade, num momento de aflição, e o Senhor Deus apareceu. O Senhor Deus apareceu automaticamente na urgência em que eu precisava dele. Eu comecei esta live aqui, pastor voluntário, e perguntando para você, você acredita em Deus? Pastor voluntário vai te contar um testemunho em que muitos testemunhos eu tenho passado, alcancei de Deus muitas bênçãos e muitas orações, o Senhor Deus me ouviu e me socorreu. Eu quero compartilhar aqui um testemunho ou até mais, caso o Senhor Deus trouxer aqui para falar para vocês. Pastor voluntário aqui em Curitiba, eu fui ao aeroporto e comprei um pacote de viagem para São Paulo. Eu me lembro que a tarifa do voo era menos de R$100. Então eu comprei em torno, não me lembro bem o total, mas em torno de R$300 eu comprei 2 passagens de avião pela Gol, Curitiba a São Paulo, São Paulo para Curitiba. Qual era a minha missão em São Paulo? Visitar a minha pequena filha, que na época tinha 4 anos de idade. Eu vou editar este vídeo aqui, depois eu vou colocar a foto para vocês verem. Eu quero contar para vocês aonde foi que o nosso Deus, Criador do céu e da terra, apareceu. Até então, Deus me deu condição financeira, fui na agência, comprei a passagem, ida e volta a Curitiba a São Paulo, para me encontrar, rever a minha filha. Na época tinha 4 anos de idade. Hoje ela tem 11 anos. Nunca mais pastor voluntário a viu. Até hoje foi feita alienação parental e eu nunca mais vi minha filha Sara. Amados, foi a última vez que o pastor voluntário a encontrou e eu vou contar para vocês. Então, fiz a viagem para São Paulo, pousei em São Paulo, Deus deu a graça de alugar um veículo em São Paulo da locadora. Aquele veículo me levou até a casa da tia da minha filha, Sara, e me encontrei com ela. Grande foi a alegria, a minha alma, o meu coração de pai, o amor genuíno pela minha filha. Abracei ela. Meu Deus, foi maravilhoso, porque quando eu cheguei no portão da casa da tia dela, e então eu gritei o nome, Sara, e ela então foi até o portão, abriu, e há muito tempo que ela não me via, e ela me abraçou, e ela abraçou tão forte, que até hoje eu sinto o abraço da minha filha. Hoje ela se encontra com 11 anos de idade. Presta atenção, eu vou te contar aonde foi que Deus apareceu num socorro presente que eu precisava. Eu precisava da ajuda do nosso Criador, e Deus me socorreu, e eu tenho que contar para você, porque Deus fez essa obra, para mim um milagre. Amados, então a minha filha me abraçou por um bom tempo ali, em torno de 6 minutos, 7 minutos abraçado, um abraço que eu sinto até hoje, a minha pequena filha. E ali eu passei então o dia com ela, eu saí com ela para uma área de lazer. Eu me lembro que era uma área onde tinha casamentos e ali tinha vários parquinhos e ela brincou bastante. Nós curtimos aquele dia. Ao andar na calçada, na Vila, salvo engano, ali, Vila Prudente, em São Paulo, tem um bairro que eu não me lembro o nome agora, e nós andávamos pela calçada. E quando andávamos pela calçada, eu e minha pequena filha, tinha 4 anos de idade. Eu vou colocar a foto dela aqui para vocês. Vocês que ainda não viu a foto dela, vocês que ainda não contemplou alguns vídeos que eu coloquei aqui, amados, e andando pela calçada em São Paulo, a gente encontrou no chão, pintado no chão, aquele joguinho de pular amarelinha.
Então, eu e minha filha, ela começou a pular. E eu comecei a pular com ela, brincamos ali por alguns minutos, naquela calçada, pulamos a amarelinha. E foi maravilhoso o dia, foi o último dia em que o pastor voluntário encontrou a sua filha, esteve com ela, o amor genuíno de pai eu passei para ela. Eu não sabia que eu nunca mais, até hoje, nesta live ao vivo, haveria novamente. Eu estou com um processo de justiça em que a mãe dela, ao me deixar, ao ir embora para outro estado, enfim, depois eu conto para vocês em outra situação, mas aqui é um testemunho de live nesse momento que eu estou te colocando para você essa pergunta. Você acredita em Deus? E 50% não acredita. Então eu quero que você escuta, que você veja, porque Deus tem que mostrar para você que Ele existe, você que não acredita. Então, amados, depois de passar o dia com a minha filha, eu voltei para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Devolvi o carro na locadora, que era colado com o aeroporto. Até aí tudo bem. Quando eu devolvi o carro no aeroporto, lá no aeroporto de Guarulhos, a minha intuição, a voz de Deus falou: entra no celular, emite o bilhete online para volta para Curitiba. Confesso para vocês, amados, que eu ignorei essa voz, era a voz de Deus, e eu acabei ignorando. Quando eu chegar lá no saguão do aeroporto, eu vou naquela máquina lá e eu imprimo o bilhete e eu embarco. Amados, não sabia que ao ser transportado de van pela locadora até o aeroporto, que tudo era perto ali, e é perto. Cheguei na fila lá do saguão do aeroporto. Quando eu fui para tirar o bilhete na máquina lá do aeroporto, uma surpresa. Eu não conseguia imprimir o bilhete. Presta atenção, o pastor voluntário viveu isso. Eu não consegui imprimir o bilhete. Amados, e aí chegou um rapaz, um funcionário lá da empresa, da Gol, e eu falei para ele: olha, moço, eu tenho uma passagem aqui de volta para Curitiba e eu não estou conseguindo emitir o bilhete. Aí ele foi lá, consultou, falou: olha para mim. Eu olhei para ele e ele falou assim: infelizmente o voo já encerrou, o senhor perdeu o voo. Aí, amados, para mim o chão, eu fiquei muito abalado assim. Eu tinha R$150, eu tinha 3 notas de R$50 na carteira. E aí eu pensei: agora? Eu saí daquela máquina de emitir bilhete ali e eu fui, então, me assentei em umas cadeiras no saguão do aeroporto. Eu sentei-me ali com a minha mochila e eu então cruzei meus braços entre os joelhos, sentado ali. Eu não podia me ajoelhar porque muitas pessoas no saguão do aeroporto, então eu apenas debrucei-me perante o meu joelho, cabeça inclinada, e eu falei: Senhor Deus, e agora? Eu tenho R$150, eu atravessar São Paulo, do outro lado a rodoviária Tietê, nem sei como eu faço para ir lá de ônibus, de metrô, não sei. Senhor Deus, como que eu vou fazer agora? E eu comecei a tentar escutar a voz de Deus dentro de mim. E de repente, cabeça abaixada, aos joelhos, com os braços cruzados, em cima a cabeça, eu visualizei os sapatos, alguém chegando próximo de mim. Eu levantei a cabeça e eu vi um rapaz e 2 moças. Nunca vi eles. O rapaz falou para mim: o senhor perdeu o voo? Sim, eu perdi o voo. Levanta daí. Eu me levantei daquela cadeira, ele falou para mim assim: tá vendo aquela senhora lá? Lá, aquela senhora loira, de cabelo curto? Tinha muita gente no saguão do aeroporto. Eu falei: sim, eu tô vendo. Vai até ela vai te dar outra passagem para o senhor voltar para a tua cidade.
eu vou então lá. E eu fui. Eu nunca mais vi duas moças e aquele rapaz. Não sei se eram irmãos, namorada de um, não sei, não conheço. Nunca vi. E eles nunca me viram. Mas o Senhor Deus ouviu na mesma hora, no mesmo instante, o meu clamor, a minha situação naquele momento. E eu então cheguei lá do outro lado do saguão do aeroporto, fui, encontrei aquela senhora loira, cabelo curto. Ela estava conversando com mais um senhor com um carrinho cheio de mala de viagem. Sabe aqueles carrinhos de aeroporto? Tinha ali umas 3 malas de viagem grandes, aquele carrinho lotado, e ela conversando com aquele senhor. E aquele senhor também perdeu o voo. E ela dizendo assim, olha, infelizmente nós temos as regras, nós não podemos fazer nada. E eu escutando aquilo, ah Senhor, e agora? Ou seja, palavras que ela falava para aquele senhor, e eu já era o próximo a falar com ela. Eu me lembro que quando chegou a minha vez, eu falei, senhora, a minha situação é o seguinte, eu comprei em Curitiba uma passagem para mim vir, uma para mim voltar, para mim vir aqui ver minha filha, a qual não deu certo o casamento, a minha esposa veio embora para cá, e eu vim rever a minha filha. E olha aqui minha carteira, abri para ela 3 notas de R$50. Não tenho nada no banco, vivo pela fé, e infelizmente na fila para mim poder emitir o bilhete eu perdi a passagem, porque o voo então já tinha encerrado. Graças eu dou a Deus, porque ela olhou para mim bem nos meus olhos enquanto eu falava, e ela então falou assim, espera um pouquinho aí. E eu esperei, o Senhor Deus colocou a paz de Deus no meu coração, e ela então me trouxe uma moça, me conduziu até lá o check-in, uma parte onde tem ali o balcão, o guichê onde as moças imprimem o bilhete da passagem. E ela então, isso era em torno de quase meio-dia. Eu me lembro que o voo era 10 e pouco da manhã e era quase meio-dia, porque daí aquele tempo que passou no aeroporto ali, todo aquele intervalo para Deus fazer uma obra, um milagre. Então era quase meio-dia e aquela moça então me imprimiu para mim um novo bilhete, uma nova passagem. Até então eu fiquei sabendo que o voo custava R$1.750, São Paulo, Curitiba. E o único voo mais próximo que tinha era 22 horas, só à noite. E era meio-dia. Então, graças a Deus aqui ao vivo, contando para vocês que quando aquela moça lá na Gol, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, me imprimiu um bilhete e falou assim, o próximo voo agora é só à noite, 22 horas. Eu falei, tá bom. E ela me deu o bilhete. E então ali eu só agradeci a Deus. Fui para o saguão do aeroporto, mas cheio de virtude, cheio de fé, cheio de gratidão ao nosso Deus. E eu desci no saguão do aeroporto. Quem conhece Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos sabe, sim, lá é imenso, é muito grande, mas tem uma área que é onde tem os voos para Curitiba. Então eu desci na parte de baixo, tem um mini mercado. Descendo nas escadas, tem um mini mercado. Eu me lembro que eu comprei uma bolacha e um suco achocolatado, uma caixinha achocolatado. E eu me alimentei ali, na comunhão, na fé, e aguardei até as 22 horas, até a noite, para então retornar para Curitiba. Esse testemunho, amados, você que está me ouvindo, a pergunta é, você acredita em Deus? O Senhor Deus me socorreu na maneira que eu vos contei, mas a opção que eu tinha, o plano B, é que eu tinha R$150 na carteira. Eu não sabia, eu não conheço muito São Paulo, então não saberia andar do aeroporto de Guarulhos. Eu tinha que me virar, mas de alguma maneira o plano B era, quando eu estava em aflição, sentado naquele banco do aeroporto, eu estava pensando, ah Senhor, eu tenho R$50 para mim ir até Tietê, a rodoviária, e mais R$100 eu compro a passagem de ônibus e eu volto para Curitiba. Só que a minha aflição, veja só, era o transporte do aeroporto até a rodoviária Tietê, que era do outro lado da cidade de São Paulo. Eu nunca tinha ido de metrô, de ônibus, então eu não saberia ir. Deus então me socorreu, me ajudou, mandou 3 anjos, 2 moças e um rapaz, falou comigo
sem me conhecer, sem saber quem eu era, Deus enviou lá, me levou à pessoa certa, Deus colocou o sentimento de me ajudar, aquela senhora, aquela diretora da Gol, acredito eu, e aquela gerente, e o Senhor Deus me trouxe embora novamente para Curitiba. É uma das obras de muitos e muitos testemunhos que Deus tem feito comigo ao longo de 21 anos, chamado no Santo Serviço de Batismo. O Senhor Deus me chamou no batismo da Congregação Cristã no Brasil em 2004. No mês de março de 2004, o Senhor Deus me chamou no batismo da congregação e até hoje o meu batismo valeu. Hoje eu me tornei, por misericórdia de Deus, Deus me fez saber de ser voluntário, de ser pastor voluntário. Não arrecadar dízimo, não arrecadar coleta, não arrecadar oferta forçada, não. É todos quantos querem contribuir. Deus abençoe ao Tiago Ferreira, a senhora Leobalba, que ajudou o pastor voluntário na parte financeira, tem contribuído. Então é voluntário, o meu trabalho é voluntário, Deus me colocou em missão voluntária na terra. Então o Senhor Deus colocou pastor voluntário e o Senhor Deus me ungiu para que eu seja voluntariado em resgate de almas, ajudar as pessoas que estão, o meu foco principal, pessoas que estão no vício das drogas, seja no cigarro, na bebida forte, seja no corote, seja nas drogas mais fortes ainda. Deus me colocou um chamado para resgatar as pessoas que querem libertação desse vício. Atrás desse vício tem entidade, tem a entidade do vício, que entra na pessoa, e aí é um outro assunto para uma outra live, e essa pessoa fica escrava do vício, até que é colocado a imposição de mãos, alguém que tem o Espírito Santo, não só o pastor voluntário, tem muitos anjos na terra, que temem a Deus, que limpo de mão e puro de coração, não deixa o pecado entrar, é liberto por Deus e Deus está pronto para usar, para curar e libertar essas pessoas. E também pessoas que estão enfermas. Muitas pessoas que estão enfermas não é por causa de doença, não. É porque a enfermidade foi gerada por pensamentos arrebatadores, que sequestrou e a levou a ficar pensando 10, 20, 30, 50 minutos, 2 horas, o dia todo naquele pensamento frustrante que te gerou doença no corpo. Então a virtude de Deus, com a unção do óleo colocado na sua testa, na libertação pela tua fé também, o Senhor Deus liberta, cura, transforma, renova. O Gabriel perguntou assim, a sua filha faleceu ou foi embora? Gabriel, a minha filha, após 4 anos de idade, que eu então encontrei ela em São Paulo, passei o dia com ela, a mãe dela foi embora para Alagoas, em Maceió, se casou novamente, tem um outro filho, ou uma outra filha, não sei, e ela então fez alienação parental. Pastor voluntário, não era pastor voluntário, apenas congregava no banco da congregação, era membro da congregação, ela também era batizada, foi batizada, e enfim, não quis saber de guardar a fé, de guardar o testemunho da palavra, de guardar a sua vida contra o pecado para alcançar a salvação da vida eterna. Não é que ela está condenada, não. Ela tem chance ainda de voltar a se humilhar, pedir perdão a Deus pelos pecados, porque nós pecamos todos os momentos. Mas quando você, eu, buscamos o perdão de Deus, nós somos como sabão do lavandeiro, somos limpos novamente e caminhamos com a virtude, cheio de virtude de Deus, para caminhar e vencer o pecado. Então ela foi embora para Alagoas, levou minha filha, fez a alienação parental, casou novamente e nunca mais ouvi. A alienação parental é assim, ó, nunca mais deixa o pai da criança falar, ver, enfim, contato zero, como diz o pessoal do YouTube. Ela não me deixou nada de contato e já se passou então 7 anos praticamente que eu não vejo a minha filha. Tem muita coisa para passar para vocês. Todo esse tempo que se passou, lá em Alagoas, a mãe da minha filha entrou com uma ação na justiça pedindo pensão alimentícia. Pastor voluntário é voluntário. Desde que ela foi embora, me deixou, eu já servia a Deus e todo o trabalho que Deus coloca nas minhas mãos são trabalhos assim para poder se manter. Comprar o arroz, o feijão, o alimento, uma roupa, um calçado,
para passar o dia, para se manter, porque eu sou pobre como muitos de vocês. E então, quando ela pediu a pensão alimentícia, ela pediu para o juiz de 7 anos atrás, desde quando a minha filha, inclusive a advogada que entrou com a ação, mentiu. Falou que desde que ela nasceu, ela conta para o juiz, que desde que ela nasceu, eu nunca havia contribuído com nada. Então eu fui obrigado a mover uma ação de indenização de danos morais contra a advogada, a senhora Daniela, porque ela mentiu para o juiz no processo judicial de pensão alimentícia, o qual o pastor voluntário foi preso por 27 dias, pela mentira que persuadiu o juiz a acreditar nela, dizendo que eu tinha uma frota de veículos, que eu tinha uma boa casa, um bom dinheiro no banco, que eu tinha uma vida estável e que eu nunca havia contribuído com a minha filha desde que nasceu. É mentira, amados. A minha filha, como eu falei agora há pouco, eu cuidei da minha filha desde que nasceu, trocava a fralda dela, cuidava dela, dava banho, dava de mamar. Nossa, era minha filha que ali estava comigo por 4 anos. 4 anos. Alugava o carro da locadora por fé. Amados, sempre por fé eu aluguei o carro da locadora. Com que dinheiro, pastor voluntário? As pessoas, pastor voluntário, vai para Londrina, vai para outra cidade, eu vou dar 100, outro vai dar 100, outro vai dar 100, outro vai dar 90. Nós juntávamos o dinheiro, pagava o aluguel do carro, o combustível e nós íamos em missão. Eu quero que vocês aqui fiquem cientes, todo o aluguel de carro que o pastor voluntário fazia, e porventura fará, Deus assim preparando, ela não tem renda minha, eu não tenho renda, a minha conta está com 37 centavos na conta bancária. Então, é pessoas que Deus se usa para colocar nas minhas mãos os valores divididos entre 4 pessoas, mais eu 5, para que irmos a Londrina ou outra cidade, fazemos a obra de Deus, visitamos as congregações, as igrejas, as casas de orações, enfim, a viagem resumida, ela é preparada por Deus. Aqui tem um inseto. Ela é preparada por Deus para que eu possa viajar. Deus usa das pessoas para me abençoar. Teve uma vez que eu estava na congregação cristã, congregado, e a obra da piedade levou, então, em casa, roupa, calçado, alimento, uma beliche, e para mim não veio nada. Aí eu falei assim, irmã, bem, uma pergunta para a irmã, o que aconteceu que não veio nada para mim? Ah, irmão, o irmão viaja sempre o irmão está viajando para lá e para cá, o irmão tem condições. Eu fui obrigado a ir eu deixei passar aquele momento ali daquela visita, né, porque não achei momento apropriado para contar para ela, para me abrir para ela, para a irmã da Piedade, a irmã mais velha da Piedade aqui em Colombo, no Paraná. Então eu fui outro dia na casa dela, visitei o seu esposo, ele me quer muito bem. Saudei o esposo, saudei a irmã. Falei, ó irmã, eu vim aqui porque o dia que a irmã foi lá em casa, guiada por Deus, as irmãs, a irmã mais 2 irmãs, foi 3 irmãs, me levou lá. O que a obra da piedade Deus revelou para levar, segundo a irmã. Mas a irmã não estava guiada por Deus, porque a irmã falou que eu não tinha necessidade, porque eu viajava para lá e para lá. Então eu contei para a irmã o motivo da viagem. Da onde que saía o dinheiro para que eu possa viajar? Ô irmão, e eu pensava que o irmão tinha. Então, não pode julgar pela aparência. A irmã, ela me julgava pela aparência. Então, o que acontecia naquele tempo? Em 2004, 2005, eu era novo e batizado na congregação. Os irmãos de Pinhais, no Paraná, que até hoje lá o Monte Tiaguinho, em Pinhais, não tem leitura, não sabe ler, não sabe escrever, Deus se usa com a santa palavra, pregação do evangelismo. Irmão Claudinei, vamos comigo lá, vamos pegar uma van, a gente vai lá visitar meu papai, Odilon, lá em Iretama, a gente vai para lá visitar. E o que acontece? As pessoas me chamavam, a Irmandade me chamava, cada um dava um pouco de dinheiro, nós alugávamos o carro e nós então íamos nessa missão. E eu me lembrei agora de um testemunho maravilhoso que Deus fez lá em Iretama, nesta viagem. Mas então, irmãos, amados, você que está me ouvindo aqui nesta live, o Senhor Deus, toda vez que me preparou para mim alguma viagem, algum terno, alguma roupa, algum calçado, enfim, tudo é preparado por Deus, que Deus usa as pessoas para que possa chegar em mim a bênção. Eu apenas trabalho voluntariamente na ação voluntária para ajudar as pessoas. Aonde eu estou, Deus coloca as pessoas para que eu possa conversar, ajudar,
Tem momento que o pastor voluntário deixa a barba crescer. Usa uma roupa simples, você já deve ter visto meu vídeo, para mim ir aonde tem essas pessoas que estão no vício, para que eu possa entrar próximo deles, conversar com eles, saber o motivo, o bloqueio que estão vivendo dentro deles, na mente, que levaram para a rua. E eu tenho escutado testemunho deles, então o testemunho, o bloqueio que fez com que fossem para a rua, é o foco para que possamos usar de Deus o dom para libertar essas pessoas. Beber uma água, amados. Então, um dia eu estava de terno e gravata e eu fui para visitar essas pessoas na rua, que estão no vícios. Ô rapaziada, tudo bem? Encontrei um grupo de pessoas assim, eles me falaram assim, um falou assim, ei, é de Deus? Eu falei, é. Ó, já sei já. E aí se afastaram de mim. Eu estava de terno e gravata. Aí eu pensei, Senhor, preciso mudar a maneira de abordar essas pessoas na rua. Aí Deus falou para mim assim, deixa a barba crescer, faça o espelhamento, seja como eles. E você vai ouvir eles falarem da vida deles para você e você então vai ajudar eles. E eu então deixei Deus, na instrução de Deus eu deixei a barba crescer, peguei um boné e eu fui. A primeira vez que eu fui deu certo. Eu estava no Maracanã, em Colombo, vi um rapaz deitado na rua lá, numa marquise, na beira da rua, né? E eu cheguei perto dele, estava de barba crescida, estava de boné, estava bem assim, bem simples, mais simples ainda que eu estava. E eu cheguei nele, conversei com ele, ele falou assim, oi, tudo bem? Eu posso conversar com você? Ele falou, sim, pode conversar. Aí, olha, você não me conhece, eu sou um pastor, mas eu sou um pastor diferente. Eu sou um pastor voluntário, em que eu tento ajudar as pessoas naquilo que eu posso e naquilo que Deus me ajuda a ajudar vocês. Eu posso conversar com você um pouquinho? Aí eu conversei com ele e chegou num ponto em que ele falou para mim assim, era onde eu queria saber. O que te levou? Qual foi o bloqueio que te levou a estar na rua? Ele falou para mim, olha pastor, eu sou motorista de caminhão. E uma das viagens, eu levei a minha esposa, minha filha, para viajar comigo e houve um acidente. Só eu sobrevivi. Amados, o bloqueio foi forte, foi muito forte. Sem ninguém para poder, espiritualmente, cheio de Deus, do Espírito Santo, para poder ajudá-lo. Então, o bloqueio o levou para a rua. Nós ali conversamos, Deus deu de ajudar ele na parte espiritual. E eu então falei para ele assim, a próxima igreja mais perto que tem aqui, eu vou falar o nome da igreja porque foi o que eu orientei para ele, mas eu quero que vocês prestem atenção. A placa da igreja, ela é ignorada, tá? O importante é você entrar na casa de oração, igreja entre aspas, que igreja somos nós, é você a igreja. Ignora a placa da igreja. Entre lá, escuta o que Deus vai falar com você e pronto. Não deixe a persuasão do homem no altar te persuadir a dar dinheiro persuadida pelo homem, pela pessoa no altar. Não. Seja prudente, escute aquilo que Deus tem para falar com você. E pronto. Então eu indiquei para aquele rapaz a Universal, que era no Maracanã, a igreja mais perto. Ele falou, você vai a partir de agora congregar naquela igreja ali, você vai buscar o Espírito Santo, você vai estar renovado e Deus vai te restaurar novamente com uma nova família e você vai voltar à sociedade. E aí já se passou aí uns 3 meses, eu ainda não ouvi mais. Eu tenho ido no Maracanã, eu sempre almoço no restaurante popular para interagir com o público, ele ficava por ali por perto, eu não ouvi mais. Quando eu a ver novamente, eu vou trazer para vocês novidade. Eu espero em Deus ter obras para contar para vocês desse rapaz. Então o foco é, eu deixo a barba crescer, o boné na cabeça, uma roupa simples, para que eu possa entrar espelhadamente com essas pessoas. O que é espelhadamente, pastor voluntário? Eu não estou entendendo. Se uma pessoa está barbudo, está na rua, você não vai de terno e gravata, você não vai lá com... não, você vai na maneira que está, espelhar igual. Você vai igual a ele. Para crescer, boné, vai igual. Porque você vai chegar perto dele ou dela e você vai ter comunhão, harmonia, né? Ali para poder
harmonizar ali a conversa e Deus então trará, né, o assunto principal, que é o bloqueio que levou essa pessoa a estar na rua. Três pessoas, são três estágios de pessoas que estão na rua. O primeiro estágio, pessoas que estão na rua, são que, como aconteceu com esse rapaz, não tinha vícios, né? Perdeu a família, houve um bloqueio na mente muito forte, fortíssimo, ou levou para a rua. É um tipo de estágio. O segundo estágio são pessoas que estão nos vícios. Essas pessoas que estão nos vícios não têm condições, não têm força para se libertar, precisa de você que tem o Espírito Santo, precisa de você que tem Deus, que tem de você aí os dons de Deus para libertar essas pessoas no poder da oração, no poder que você tem de Deus para restaurar essas pessoas. Cola com o pastor voluntário para nós restaurar essas pessoas. E então, tem o terceiro estágio, são pessoas que estão de tanta vulnerabilidade que já não tem mais digital na mão, para poder fazer o reconhecimento de quem é realmente, né, a identidade daquela pessoa, o nome daquela pessoa. Então, são trabalhos voluntários, são trabalhos sociais que o pastor voluntário tem para colocar todos os dias esse projeto, mas eu preciso de apoio de pessoas que estão, né, aí na prefeitura, os vereadores, os pastores que estão em voluntariado, que não vivem pelo salário de pastor, que não vivem pelo dinheiro para intitular pastor. Eu preciso de pessoas que têm Deus, o Espírito Santo na pessoa, que possa usar nós juntos, no amor genuíno para restaurar essas pessoas. Glória a Deus. Então, amados, como eu estava falando para vocês, a ex-esposa então foi para Alagoas e ela então entrou com uma ação judicial, pediu para uma advogada, né, para pagar pensão para ela, ou seja, para minha filha. Qual é o pai que tem um filho, uma filha, ou 2, 3, 4 filhos e que vai deixar de dar o alimento, a roupa para o filho, para a filha? Claro que não. O que eu posso fazer para meus filhos, eu faço. Claro, primeiramente a minha família, depois o próximo, não é assim? Primeiro nós colocamos a nossa família ali, o que precisamos ajudar, socorrer, para depois ajudar o próximo. Mas, na justiça, a mãe da minha filha foi para a advogada, colocou, né, segundo a advogada, foi ela que passou as informações, que eu então era empresário, uma frota de carro que eu teria uma boa casa, teria uma boa renda financeira e eu teria condições de pagar então muito mais que um valor de meio salário mínimo para minha filha. E a advogada pegou, você que é advogada está ouvindo essa live ou vai ouvir essa live, presta atenção, não vá pelo que a pessoa fala para você colocar nos papéis lá para o juiz, porque você é responsável pelo que você colocar no papel para o juiz. A advogada Daniela, lá em Alagoas, ela colocou tudo o que a mãe da minha filha falou, e ela colocou. Ela não foi verificar, abre aspas, ela até foi verificar, ela tinha oportunidade, ela verificou no site da CGNCar Transporte Executivo, uma empresa que eu tenho no meu nome, que é só empresa, o CNPJ está aberto, mas dinheiro que você quer, ó, não tem nem um centavo, não tem trabalho. Então a empresa está aberta, o site está aberto. Se você olhar lá na internet, no Google, você vai achar CGNCar Transporte Executivo. É a locadora do pastor voluntário. Mas em papel, em CNPJ, cadê o dinheiro, cadê o carro? Não tem, porque Deus não permitiu de crescer financeiramente, de abundar financeiramente. Não, Deus me quer sem dinheiro para poder me usar para fazer a obra de Deus voluntariamente na terra. Então a advogada olhou no site, tirou um print do site, e colocou para o juiz. Ela usou uma narrativa forte ou não foi? Alegando que eu teria uma frota de carro, que eu teria uma boa estabilidade financeira. O pastor voluntário falou agora há pouco. Eu alugava os carros, porque as pessoas colocavam na minha mão R$100 de cada um, e nós alugávamos o carro e seguia a viagem. Dava para combustível, o pedágio, e ainda, olha, chegava com R$2 de sobra. Às vezes faltando um pouquinho para completar. E aí eu devia para a locadora, no mês seguinte,
Ou então, quando tinha uma outra viagem, eu pagava aquele restante que faltou. Inclusive, a última locação ficou lá devendo R$ 80. Então é assim, amados, é por fé e misericórdia. Então a advogada pegou um print do site e colocou para o juiz. Pastor voluntário com a verdade, né? O nosso Senhor Deus conhecendo todas as situações, a tua vida, a minha vida. Deus me conhecendo e me colocou em mim uma revolta. Tem coisas que você tem que orar em silêncio no teu quarto, lá no banheiro, entregar para Deus e ficar em paz. Tem coisas em que você precisa, você sente de procurar a justiça também, onde tem a juíza, o juiz, para ver a tua verdade, os teus fundamentos. Então, o pastor voluntário foi ao fórum, procurei lá o fórum, procurei então abrir um processo para alegar para o juiz que tudo aquilo é mentira, em que o pastor voluntário sequer tinha uma bicicleta, não tenho dinheiro no banco, hoje eu estou com 37 centavos na minha conta, não sei se alguém já fez uma ação voluntária de uma doação de um Pix, eu não sei, mas até agora há pouco eu estava com 37 centavos. Não tenho nenhum carro no meu nome, coloquei para o juiz que a narrativa da advogada foi fortíssima, porque usou o meu site, que está aberto, para falar que eu tenho uma frota de carro, que é uma locadora, tem uma frota de carro. Ela colocou nos autos no processo, pedindo pensão alimentícia para minha filha. Com mentira. Isso, amados, me levou à prisão por 27 dias. Tem um vídeo meu aí, onde eu fui preso, eu coloco para vocês ali um relato de quase 1 hora de testemunho. Então, amados, essa indenização que eu estou pedindo lá para o juiz é porque a advogada errou. Ela, ou outra advogada que estiver aqui, estiver ouvindo este vídeo, vai ouvir, eu falo novamente, não coloque o que o teu cliente, a tua cliente pediu para você colocar. Verifique, porque a advogada, ela teve a oportunidade de entrar em contato comigo, perguntar sobre os meus carros, supostamente teria carro, dinheiro no banco, uma vida estável. Ela chegou a falar para o juiz que eu teria uma vida ostentada, ou seja, que eu andava com carrão, terno e gravata, então que eu teria condição de pagar a pensão muito mais que metade do salário mínimo. Amados, a aparência é a aparência, mas o que me levou a andar de carro novo, a de terno e gravata? Então eu expliquei para vocês, são pessoas como você que me chama para viajar, a gente aluga o carro e divide os valores. Então é assim que Deus prepara. O meu trabalho, às vezes que eu saio para a rua, alguns vídeos meus aqui tem ainda no YouTube, é vender produtos de limpeza, garrafas de água sanitária, amaciante, desinfetante, R$ 4, R$ 5 cada garrafa. Pastor voluntário sai para a rua, faz uma venda, faço meu dinheirinho, compro meu arroz, meu feijão, e eu me sustento com aquilo que Deus prepara, e eu sirvo a Deus com alegria, em resgatar as pessoas, em ajudar as pessoas. Quando tem algum culto, alguma casa de oração que me dá a oportunidade para apresentar o que Deus me deu, aqui nos dons de Deus para ajudar as pessoas, eu uso a oportunidade. Mas na congregação cristã no Brasil, que eu congrego, inclusive ontem eu congreguei, uma palavra maravilhosa que o Senhor Deus mandou, Isaías é chamado para o ministério. Foi a palavra de ontem que eu escutei ontem, Deus me confortou pelo título da palavra. Lá eu estou sem liberdade, por quê? Porque me julgaram, falou que eu tinha pecado de morte. Ah, porque se separou, a ex-esposa foi embora, você pecou. Não pequei, minha alma está limpa e limpo de mão, puro de coração, servindo a Deus na esperança da vida eterna. Não para ter carro novo, não para ter apartamento. Se o Senhor Deus um dia quiser abençoar, quiser me dar, louvado seja Deus. Se o Senhor Deus quiser te dar para você bênçãos materiais, carro, casa, apartamento, dinheiro no banco, glória a Deus. Mas o importante é, a graça te basta. Em outras palavras, a salvação em Jesus Cristo nos basta. As demais coisas, o Senhor Deus nos acrescenta, amados. Glória a Deus. Amados, então, hoje minha filha Sara está com 11 anos de idade. Grande é o meu desejo de reencontrar ela novamente. A alienação parental foi feita e o pastor voluntário então já conversou com uma senhora aqui que é do Conselho Tutelar, ela é a chefe do Conselho Tutelar,
uma pessoa muito amada me ouviu, entendeu a minha situação, falou, olha, assim que você conseguir, pastor, juntar o dinheiro da viagem, entre em contato comigo, eu vou entrar em contato com o Conselho Tutelar lá de Alagoas, a gente vai ter o apoio, né, do Conselho Tutelar, porque é um momento em que eu preciso do apoio do Conselho Tutelar para reencontrar minha filha. Eu creio que vocês estão entendendo. Então eu já tenho todo um aparato preparado pelo Conselho Tutelar de Colombo, no Paraná, e o Conselho Tutelar daqui, assim que eu tiver com a passagem comprada para me reencontrar minha filha, após 7 anos sem haver. O último abraço foi em São Paulo, como eu relatei agora há pouco. Então ela entrará em contato com o Conselho Tutelar lá de Alagoas, em Maceió. Então eu teria o apoio, né, do Conselho para reencontrar minha filha novamente. E eu creio que isso vai acontecer, porque a minha fé alcançou. Eu já criei na minha mente, no meu coração, este encontro com a minha filha. Eu não sei, claro que eu não sei como que vai ser a reação dela após 7 anos. Eu não sei o que a mãe dela falou da minha vida para ela. Eu não sei o que a mãe dela falou sobre, né, a minha situação, a minha vida financeira, se houve verdade, se houve mentira. Eu não sei dizer. Só sei dizer que ela se passou 7 anos sem estar comigo por causa dessa situação de alienação parental, que a levou para outro estado, longe de Curitiba, e eu sem dinheiro para poder vê-la. E se passou todo esse tempo e o pastor voluntário não tinha sequer condições de pedir para o juiz esta tutela de rever minha filha. Mas o Senhor Deus tem usado de pessoas que estão me ajudando, estão interagindo, pessoas estudadas, advogados estudados, anjos de Deus na terra, que Deus colocou na minha vida para me ajudar, para unir novamente a minha filha. E que eu tenho que estar preparado. Eu não sei se ela vai lembrar de mim, se ela vai falar, enfim, eu não sei, amados, é uma coisa que eu não posso ainda. Eu fico imaginando que o Senhor Deus faça uma obra que ela possa se lembrar de mim, do tempo que nós abraçamos, que levava ela de carro para passear, no shopping comer lanche, enfim, toda a minha vida com ela de 4 anos, desde que nasceu, eu tenho esperança em Deus que ela se lembre. É a única maneira, porque o que a mãe dela falou para ela sobre mim, eu não sei. Eu não posso nem passar para vocês. Mas o que eu desejo é que Deus colocou nela esta lembrança de todo esse tempo que eu estive com ela por 4 anos. E como a doutora Daniela, advogada de Alagoas, falou para o juiz toda essa mentira, essa narrativa forte que me levou à prisão, eu me vi então obrigado, sentimento de Deus também, de ir ao fórum e pedir uma indenização de R$14.000 e 27 dias preso lá naquela cadeia pública de Curitiba, um lugar que eu não quero que ninguém vá, nunca, não quero que ninguém vá, porque eu estou aqui porque Deus me socorreu e me ajudou. Eu orava ajoelhado na porta daquela cadeia. Senhor Deus, o Senhor tirou Pedro da prisão e eu estou aqui porque alguém falou mal contra mim, falou mentira, calúnia. Senhor, a pensão alimentícia, ela é uma coisa que leva à cadeia, sim, mas as pessoas, quando falam a verdade, o juiz não prende. Se a advogada falasse a verdade, o juiz não ia me prender. Mas uma mentira de empresário que tem 20 carros, uma frota de carro, eu sendo juiz mandava prender também. Então a narrativa foi forte, me levou à prisão. Amados, então estou aguardando o juiz, essa semana agora que vai entrar, acredito eu que vai sair indenização. E nós vamos usar em prol de você que precisa de um alimento, de uma cesta básica, a renda da indenização, o sofrimento que eu passei, mas o socorro veio de Deus, vai ser para ajudar as pessoas que precisam de um gás de cozinha, de um alimento na mesa, de um leite, de um Nescau. Vocês vão contemplar aqui no meu canal do Pastor Voluntário. Excelentíssimo Pastor Voluntário vive em prol de você. Eu não vivo por mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo está em mim e eu vivo por você. Glória a Deus. Amados, então o Pastor Voluntário tem mais de 1000 vídeos aqui e a minha vida, ela está claramente, assim como a palavra de Deus, ela está em qualquer lugar, em qualquer lar, você encontra a palavra de Deus. E quando você abre a palavra de Deus, você encontra tudo o que você quer. A minha vida está aberta ao público. Tudo quanto você quiser saber sobre a minha vida, desde que Deus me chamou
desde que eu me lembro quando criança, eu estou aqui pronto para responder para você. Então não julgue o pastor voluntário sem me conhecer, porque as pessoas julgam pelo escutar. E você e eu temos um detector de mentira, que é o ver e escutar. Se você me ver e escutar eu falar, então você vai ter conclusões. Mas se você só escutar falar e não me ver escutar, amados, então você tem que ter uma conclusão clara, certamente do que você vai julgar a pessoa. Escute a pessoa, veja a pessoa, pergunte para a pessoa e então você terá conclusões. Eu não posso, eu como pastor, se eu for atender um casal e eu tentar ajudar na situação daquele casal, eu preciso escutar os dois. Escutar ele, escutar ela, para tirar uma conclusão do que acontece. Eu não posso escutar ela e não escutar ele e fazer um julgamento. Eu não posso escutar ele, condenar ela, sem escutar os... Eu tenho que ouvir os dois. No processo judicial, o juiz vai ouvir as duas partes, para que ele possa claramente ter uma certeza do julgamento da sentença. Então o pastor voluntário tem uma vida clara, tem uma vida aí aberta para todos vocês me verem e saberem quem eu sou, a minha atitude com o próximo, o porquê que eu luto para que eu possa ver você bem. Então o pastor voluntário não tem nada a esconder, a minha vida é clara. Eu não estou aqui pedindo o teu dízimo forçado, eu não estou pedindo a tua coleta forçada, a tua oferta forçada. Quando você me ajuda na parte financeira, é porque você sentiu comunhão, sentiu que realmente é voluntariado. E você vai ajudar um pastor voluntário, não é para mim. Às vezes sim, para mim comprar um leite, tomar um café de manhã, um pão, um Nescau, um arroz, um feijão, mas é em prol das pessoas, que depois o dinheiro vai para as pessoas. Eu quero que as pessoas que moram na rua tenham a dignidade de cortar um cabelo, tenham a dignidade de fazer a barba, tenham a dignidade de usar um sapato, um calçado, uma roupa nova. Eles terão uma dignidade de se olhar no espelho, sendo renovado, automaticamente terão forças, terão visões de um recomeço novamente. Então, para levar uma pessoa que mora na rua, para cortar o cabelo, fazer a barba, uma roupa, um calçado, isso custa na parte financeira um valor. Eu tenho levado pessoas lá no salão do Ageu, o nosso irmão Ageu, a paz de Deus, irmão Ageu, Deus abençoe você, sua família, tem nos ajudado, tem cortado o cabelo lá dos moradores de rua, nós temos feito a barba das pessoas, mas isso gera custos, e isso aí é o mínimo que tem que ajudar, é pouca coisa ainda. Eu preciso que você entenda que eu estou aqui em prol das pessoas que precisam de ajuda. Eu não sou um pastor que arrecada dízimo ou oferta obrigatório, não. O dízimo é para você se alimentar com a sua família. Tira 10% do teu dinheiro que você ganha, compra lá uma carne, um alimento, faça um almoço ou uma janta, ore a Deus, agradeça a Deus pelo aquele dízimo e se alimente com a sua família. É o que Deus falava na palavra aqui, ó, lá no passado, quando as pessoas não poderiam ir ao templo, que era longe, eles se reuniam entre as famílias, compravam o alimento e ali agradecia a Deus pelo aquele valor que Deus preparava, pelo aquele alimento, e se saciavam, se alimentavam entre a família. Não é para enriquecer o altar, o homem do altar, em várias placas de igreja, a comprar seu carro de R$1 milhão, o seu apartamento de milhões de reais. Não, um carro que você tenha, uma casa que você tenha, para você viver, para você se locomover, está ótimo. O restante você investe na população. O alimento para o povo, a saúde para o povo é a prioridade. Todos os vídeos, nas descrições do vídeo, tem ali a chave Pix. O Carlos, eu não vos conheço, mas eu quero que você me conheça através de inúmeros vídeos que eu tenho aqui no YouTube, ou até mesmo pergunta para o pastor voluntário, algo que você queira saber, eu ao vivo aqui, não para você, mas para muitas pessoas que estão aqui ao vivo, eu vou falar. Eu não tenho nada a esconder, eu sou uma pessoa que vivo pela fé. O Senhor Deus me chamou em 2004, passei pelo santo batismo, a água do batismo foi o sangue do Senhor Jesus, eu fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus, ressuscitei uma nova criatura. Eu sou assim combatido contra o pecado me faz na atração física, o pecado me luta para que eu venha pecar, para que eu venha perder a salvação.
Mas eu luto para não pecar, eu luto para me lutar pela minha salvação. Então, Carlos, se você tiver alguma pergunta, que você tem dúvida, escutou falar do pastor voluntário, então eu quero que você entenda que eu estou aqui para poder esclarecer. O máximo que eu posso te ajudar é colocar a sua pergunta uma resposta. Porque eu não te conheço, ou se eu te conheço, não me lembro de você. Mas eu estou aqui para ajudar a todas as pessoas que queiram me conhecer, que tenham alguma dúvida, escutou alguém falar, eu estou aqui, claro, para poder esclarecer para vocês, tá? Uma vez eu estava na igreja e eu estava atendendo um culto na igreja Missionária em Cristo e alguém falou assim: ah, pastor, se você soubesse o que eu sei de você, você não estava mais atendendo o culto. Aí eu falei assim: é muito simples, vai ter culto novamente aqui amanhã, quando eu atendia lá na igreja, então você vem e eu vou te dar o microfone para você, a oportunidade para você, na minha presença perante o povo, para você colocar a tua palavra, o que você tem contra o pastor voluntário. Porque aí eu vou te escutar, o povo vai te escutar, e eu vou ter assim, o que eu escutar, eu vou ter então as palavras para poder comentar com o povo. E aí a pessoa não veio mais, não foi na igreja mais. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas vão pelo blá blá blá, pelo disque. Ah, eu vi uma pessoa lá. Não, você precisa ter certeza do que você vai julgar a pessoa. É como eu falei, para mim julgar alguém, eu preciso ter a certeza do que está acontecendo, para poder ajudar a pessoa, em abençoar, em colocar palavras de Deus para poder levantar a pessoa, motivar a pessoa. Eu não posso julgar alguém só pelo que eu escutei, ou pelo que me falaram, ou porque eu vi algo que eu não escutei. Eu tenho que ter clareza. Na época que eu estava na congregação, eu perdi meu ministério de estar ali membrado com a igreja, né? E aí eu fui lá para os irmãos, numa reunião de anciães. Falei: por que vocês tiram a minha liberdade? Eu não tenho pecado de morte, eu não pequei contra o nosso Deus. Ah, mas você se separou. Então ela tem total liberdade e você não tem. Amado, eu como ancião, eu não julgaria desse jeito, não. Porque ai daquele que julgar uma pessoa que a pessoa é inocente. A pessoa depois é cobrada por Deus. Então, como que eu agiria como ancião? Eu falava: olha, congrega, tenha a tua liberdade normalmente, o tempo de Deus, tua verdade ou a verdade dela, as coisas vão se acontecer. Então Deus abençoe, congrega, tenha a tua liberdade, levanta a testemunhar, se Deus te der oração, ore. Tinha que ser feito isso na reunião de anciões em congregação cristã, onde eu fui na reunião. Eu procurei os anciões por mais de 8 anos. Eu procurei os anciões em muitas reuniões que eu fui e já tem enjoado de mim para ir buscar minha liberdade. Toda reunião que eu ia, um ancião jogava para outro ancião: ah, irmão, fala com fulano. Ah, fala com Jair Mendes. Ah, fala com o irmão Joaquim. Irmão Joaquim. Ah, fala com o irmão Jair. Ah, fala com o irmão. Irmão, Deus sabe que eu lutei por 8 anos na congregação para buscar minha liberdade, porque eu estava inocente, eu sou inocente de ficar sem liberdade. Porque eu estava separado, a ex-esposa errou e eu não pude provar que ela errou, que ela pecou contra o nosso Deus, e eu fiquei sem liberdade porque eu estava com tanta opressão na mente de ver o pecado acontecer em casa, que eu então saí de casa. Saí de casa porque a opressão era muito grande. E aí o ministério então entendeu que eu era pecador e ela ficou com toda a liberdade e eu fiquei sem meu ministério de orar, quando Deus me daria oração, de contar um testemunho. Enfim, a congregação tem que ter liberdade para você contar uma obra, para você orar na igreja. Então eu me retirei e com o tempo de Deus, Deus me colocou a pastor voluntário e eu fui ungido a pastor pelo bispo Nilton Nascimento, atendi a obra por 1 ano e 1 mês, e depois de 1 ano e 1 mês, atendendo como pastor, na unção de pastor, eu então deixei a missão em Cristo para fazer esse chamado acontecer, que é o voluntariado, pastor voluntário em prol da população, não só em Curitiba, região metropolitana, mas em toda a cidade, em todo o Brasil. A enquete dessa pergunta é:
Você acredita em Deus? Maria do Socorro, o pastor voluntário vai orar por você. Peço oração por mim, pois eu estou enferma com esteatose hepática e depressão. Eu já estaria para encerrar essa live ao vivo, essa enquete, mas agora vou estar para orar em nome de Jesus pela Maria Socorro. Você está ainda, Maria, na live? Mesmo que você não esteja, estarei orando por você e o Senhor Deus trará para você aí a virtude dele nesse momento de oração. A enquete da pergunta é: você acredita em Deus? Nós temos, glória a Deus, 92% das pessoas acreditam no nosso Criador, no nosso Senhor Deus. 8% não acreditam. 8% das pessoas não acreditam é porque no momento que você mais precisou de Deus, Deus não apareceu na tua vida. Porque era permissão de Deus as coisas acontecerem. Não tenho palavras para vos consolar, para poder vos ajudar nessa situação. O porquê que Deus não te socorreu no momento que você mais precisou. E aí você deixou de acreditar em Deus, que Deus não existe. Mas o Senhor Deus existe sim, está aqui dentro de mim, está em coração de muitas pessoas. Deus é onipresente, está em todo lugar. No mesmo instante, o Criador do céu e da terra mandou o seu Filho Jesus Cristo vir à terra, nascer da Santa Maria, a mãe do Senhor Jesus, e passou pelo sacrifício da cruz para nos perdoar de todo o pecado e nos ser intermediador nas orações para que venha agradecer a Deus, ou então súplicas a Deus e nos levar à salvação. Quando o Senhor Deus deixou de te socorrer na hora que você mais precisava, é porque alguma coisa lá na frente teria que acontecer. Olha o pastor voluntário, poderia deixar de ser preso. Deus poderia fazer uma obra de não me deixar ir na prisão, né? Eu, servo de Deus, pedindo para que Deus me ajude todo dia a lutar pela minha salvação, Deus poderia não deixar eu ser preso, mas permitiu que eu fosse, fiquei 27 dias na cadeia. Lá Deus restaurou pessoas que estavam no mundo do crime, Deus ajudou as almas, voltaram algumas almas lá, reconciliaram com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, nas orações, nos cultos que era feito na prisão, Deus dava de atender alguns cultos, Deus trazia algumas pessoas, dar testemunho do mundo do crime e libertações foi feito. O Espírito Santo agiu numa pessoa lá que batia numa pessoa de tanto bater, e o Senhor Jesus então usou de um preso ali que estava na liderança para que tomasse o Espírito Santo a boca daquele preso e aquela pessoa então foi ali salva por Deus, não bateram mais. A partir daquele momento pararam de bater. Deus então aparece sim em todo momento. Não te socorreu é porque não era tempo de Deus de te socorrer. Tinha uma obra para acontecer. Assim como eu falei, fiquei 27 dias preso. Hoje eu agradeço a Deus porque almas lá o Senhor Deus deu de ajudar a voltarem para Deus, a se restaurarem, a recuperar a fé novamente em acreditar que o nosso Deus, Ele é o Criador e nos ajuda em tudo aqui nessa terra assim. Pastor voluntário, chega um momento que fala para você, a tua fé é uma fé de cruzar os braços e confiar que Deus vai te ajudar? Quando você alcançar essa fé de cruzar os braços, confiar no nosso Pai, no Todo-Poderoso, no nosso Deus, que nos ajuda em tudo, pronto, você vai ter o socorro de tudo o que você precisa. O papai, a mamãe, quando tem a filha, o filho confia no pai e na mamãe. O filho cruza o braço, acredita que o papai e a mamãe vai suprir aquilo que precisa, que a filha ou o filho pediu. Assim você e eu temos que ser também com o nosso Deus, essa certeza que Deus está no comando de todas as coisas. Nem precisa de um palco. O chamado é o que move.
A Maria Socorro está aqui na live, Maria? vai levando esperança e te mostrando o amor. Glória a Deus. Pastor voluntário, guerreiro da paz, embaixador do céu, onde Deus o faz. A Maria Socorro está na live. Maria, eu quero fazer uma oração por você então, por enfermidade. E mais as pessoas que querem oração por enfermidade, não apresentarei outras situações. Agora Deus me dará de apresentar a oração no foco que é a enfermidade. Não só Maria Socorro que está enferma, mas outras pessoas também que ouvirão esta live, esta oração por enfermidade. Deus vai dar a graça de orar a Deus, pedir para que venha de Deus o atendimento para as pessoas que estão enfermas. Seja o tipo de enfermidade que for, o Senhor Deus, então, vou clamar, suplicar a Deus por você, especialmente para Maria Socorro e as demais pessoas que estão ao vivo, ouvirão a oração aqui que Deus dará pelo Espírito Santo para apresentar as pessoas que estão enfermas, tá? A Maria do Socorro está enferma, dizendo que a enfermidade dela é esteatose hepática. O pastor voluntário não conhece essa enfermidade e vamos apresentar porque Deus, Ele já sabe a tua fé. Rapaziada, conhece a fé de vocês. Deus deu a fé para mim e para você desde o tempo que nós nascemos. Deus nos concedeu gratuidade à fé, e a fé é que move montanhas. Vou orar agora por você e por todos quantos desejam ouvir a oração por enfermidade, para que Deus possa agir nesse momento e fazer uma obra de libertação. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Nem precisa de um palco. Nosso eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, ao ar livre nesse momento, Senhor Deus, mas aqui ignorando tudo ao redor, a nossa mente agora vai voltar, Senhor Deus, de alma na Tua presença. Chegamos agora, Senhor Deus, estar na Tua presença no céu dos céus, ao Teu trono, Senhor Deus, aos Teus pés. Agora, Senhor Deus, na misericórdia, Te pedimos o perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa por pensamento, por palavra, por atitude, Senhor Deus, que porventura nos levou a pecar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos perdoa. Senhor Deus, as pessoas que estão aqui agora, a Maria do Socorro, a Maria Socorro, que pediu oração por enfermidade, e demais pessoas que estão pedindo oração por enfermidade, pensou na oração, que a fé dessas pessoas possa alcançar a liberdade, Senhor Deus, sejam libertas da enfermidade. Senhor Deus, que do alto da cabeça, a planta dos pés, toda a enfermidade, todo o mal, Senhor Deus, da enfermidade que for, seja tirada em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua virtude vai queimando, Senhor Deus, toda a enfermidade do alto da cabeça, a planta do pé dessas pessoas que estão enfermas. Senhor Deus, agora, Pai, faz um milagre, faz uma obra, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Receba a libertação, seja liberta pela tua fé, você está liberta. Em nome de Jesus Cristo, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Não sou o pastor voluntário que fala, é a palavra de Deus que diz, a Bíblia Sagrada que fala, que se você se consagra, luta contra o pecado, você é um justo perante Deus. Perante a minha presença, eu quero te usar para ajudar a libertar, curar, salvar as pessoas. Glória a Deus. Gratidão a cada um de vocês que estão com o pastor voluntário. São 1h17 de live. E eu quero agradecer a cada um de vocês, todos vocês. Não ignora ninguém. Eu quero abençoar aqui a vida de cada um de vocês que estão aqui comigo. E eu só peço mais uma ressalva para vocês. Não julgue a mim e não julgue ninguém. Conheça a atitude, conheça a pessoa. Saiba como a pessoa é, como a pessoa vive.
Saiba julgar a pessoa pelo que a pessoa é realmente. Nunca julgue a pessoa pelo que você escutou falar, pelo que você ouviu falar, tá? Porque tem pessoas inocentes, como o pastor voluntário, que ficou sem liberdade na congregação cristã no Brasil por causa de calúnia, por causa de mentira, sem direção de Deus na oração. As pessoas tiraram a minha liberdade e tem milhões de pessoas no mundo que estão sem congregar na congregação, justo perante Deus, mas tiraram a liberdade injustamente. Por quê? Porque ouviu falar e não deram crédito na atitude de um coração sincero. Então, cuida para que você julgue a pessoa, mas julgue com claridade, julgue genuinamente naquilo que você tem certeza dos fatos, tá bom? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Deus abençoe Carlos Nunes, que você possa conhecer o pastor voluntário, conhecer a minha vida plenamente, para que você depois possa vir aqui e nos falar realmente como que você agora entende, nos conhece do tempo que o Senhor Deus me chamou. Eu luto para cuidar da minha salvação e ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Infelizmente, o pecado não vive com a luz de Deus. Quem vive com Jesus Cristo, quem vive tendo Jesus Cristo dentro de si, não aceita o pecado, tá? Por mais que o pecado, a pessoa peque e fala que não vai fazer mais, né, num casamento, num relacionamento, mas se a pessoa não falou genuinamente, não falou de coração sincero, então essa pessoa está apta de volta a errar novamente. Então, se você buscar de Deus o perdão genuinamente pelos pecados, o Espírito Santo entrará em você e não te deixará pecar mais. Porque se nós pecarmos, né, o Senhor Deus nos ajuda, nos perdoa em oração. Mas o Espírito Santo nos avisa antes que é pecado, que é abominável perante Deus. Então a gente não vai adentrar no pecado, porque o Espírito Santo nos avisa antes. Eu sei que você está me entendendo. O pecado aporta, né? O adversário, ele ruge como um leão, tentando tirar todos nós da presença de Deus, da salvação. Nós temos que lutar pela salvação. É de graça recebi, de graça vos darei. Dízimo uma oferta, você se alimenta com a sua família, compra aí o seu alimento, a sua mistura. Orem a Deus pelo aquele valor que Deus preparou, apresente a Deus, consagra a Deus e se alimenta com a tua família. Quer abençoar alguém com o teu dízimo? Ou pastor voluntário para ajudar as pessoas? Ou alguém que você quer abençoar? Abençoe com cesta básica, com gás de cozinha, com dinheiro na farmácia para comprar um remédio. As pessoas que é ajudada com o teu dízimo é o que o Senhor Deus falou lá em Atos 1:17. Abençoe os órfãos e as viúvas, ajude com alimento, com cesta básica, com dinheiro para comprar remédios, que é o que é preciso. Não é para enriquecer alguém que está no altar, para ter a sua vida aí ostentada com um carro de R$1 milhão, enfim, vocês entenderam. Dízimo, ele é para você se alimentar com a sua família mesmo, ou então você ajudar o próximo no sentimento de Deus, com alimento, com cesta básica, com gás de cozinha, com remédios, ou uma viagem para alguém em um hospital, em outra cidade, uma consulta especializada. É isso que Deus quer, é o amor pelo próximo, pela fé, pelo povo. Estarei aí lutando por ser prefeito em Curitiba, para usar da prefeitura, usar do salário de prefeito para ajudar as pessoas, que é um valor de R$33 mil de prefeito, hoje um prefeito ganha. Então esse valor, R$30 mil, é para ajudar a comunidade carente. Então o pastor voluntário mora em Curitiba e daqui 3 anos, 2028, estarei prefeito de Curitiba para ajudar a comunidade. Como prefeito, terei mais condições financeiras para ajudar a comunidade vulnerável com o salário de prefeito. R$33 mil um prefeito ganha hoje em Curitiba e R$30 mil, R$1.000 para cada família vulnerável, aleatoriamente todo mês estarei abençoando as pessoas vulneráveis com o salário de prefeito. Pastor voluntário, então, disse para Maria Santana que o pastor voluntário mora em Curitiba e o meu foco é estar prefeito em Curitiba 2028. Eu tenho vários apoios aí de muitas pessoas que estão aí como deputados federal, deputado estadual, Gilberto Ribeiro, um abraço, o Ricardo Arruda também, Deus abençoe, prefeito de Londrina, Tiago Amaral,
Deus abençoe, Tiago. Juliana Pavan, prefeita de Balneário Camboriú. Eu tenho várias pessoas aí que eu estou acompanhando. Eu estou com apoio, pedindo apoio de muitas pessoas para daqui 3 anos. Eu já lutei 1 ano já. 1 ano eu já lutei e falta mais 3 anos agora. 3 anos para mim chegar aí à Prefeitura de Curitiba para poder ter mais poderio na Prefeitura para ajudar a comunidade curitibana e a região metropolitana também. O meu foco é tarifa free, tarifa zerada em Curitiba e também cuidar das pessoas com alimentação. Eu pararei as obras em Curitiba, obras que não precisa fazer investimento, obras de recapagem, friagem no asfalto, não. Essas obras não terei na cidade de Curitiba. Eu vou cancelar essas obras e eu vou investir no alimento para a população. Mas isso é o Senhor Deus que está nos guiando, nos cuidando e me levará à Prefeitura de Curitiba em 2028, porque eu estava em Cascavel com a equipe do governo do Lula em Cascavel, num restaurante almoçando. O Senhor Deus falou: meu servo, quero você prefeito de Curitiba. Então me trouxe aquele refrigério, aquelas palavras que veio dentro de mim enquanto eu estava almoçando. E de lá para cá eu venho lutando. Então Deus me direcionando todos os dias para me levar à cadeira principal de Curitiba na prefeitura em 2028. E assim eu tenho colocado muitos vídeos que você vai acompanhando. E Deus então certamente cumprirá este pedido de eu estar prefeito em Curitiba sem ter R$1, sem ter condições financeiras, mas pela fé, atenção, pela fé e pelo povo, Deus me colocou, e então eu vou lutar pela Prefeitura de Curitiba como estou lutando para ter esta função de prefeito e ajudar a comunidade mais vulnerável que precisa. Glória, glória a Deus. Eu estou lendo aqui os comentários, amados. Então é isso que o Senhor Deus trouxe. Alguns testemunhos foi colocado. Minha alma está feliz, está contente. Eu estou aguardando aí novos trabalhos com o governo Lula para atender aí a comitiva presidencial no Paraná. Estou aguardando aí a nossa ministra Margarete da Cultura, os nossos ministros do governo Lula que estão em exercício. Assim que tivermos novidade de trabalhos de atendimento com a comitiva, com a equipe de ministros no Paraná, em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, eu estarei aqui postando para vocês. Lembrando que o Pastor Voluntário coloca todos os dias aí a agenda do presidente Lula e do nosso amado Bolsonaro, tá bom? Porque muitos acompanham o Bolsonaro e muitos acompanham o Lula. Então eu coloco aqui os dois todos os dias para que vocês venham acompanhar aqui na parte também, né, de agenda do nosso amado Bolsonaro e do nosso também presidente Lula. Pastor Voluntário trabalhava na comitiva presidencial do Brasil desde o tempo da ex-presidenta Dilma. Eu me lembro que o primeiro trabalho meu de motorista foi na abertura da inauguração da Ponte de Laguna, aonde a presidenta Dilma, então em exercício, nós estávamos lá na inauguração da Ponte de Laguna. Lá começou o primeiro trabalho do pastor voluntário da comitiva presidencial. Depois o pastor voluntário atendeu o Michel Temer, né? Atendi aí a equipe presidencial na comitiva, ministros, né? Ministro Pepe, e várias pessoas aí, o ministro também Leandro Cruz. Leandro Cruz, Deus abençoe Leandro Cruz, que é um ex-ministro do esporte. O pastor voluntário teve a graça e a honra de atendê-lo em Curitiba, em Florianópolis, em Navegantes. Agradeço a Deus aí pela vida do Leandro Cruz. Eu não sei onde que ele se encontra mais, eu não perdi contato com o Dr. Leandro Cruz, um excelente advogado, em que era ministro do esporte, e Deus me deu a graça de atender ele como motorista. Aguardando a agenda presidencial para atendê-los, a comitiva presidencial, ministros, e assim que tiver a agenda, eu vou passar para vocês. Temos aí também, né, o atendimento voluntário que o Senhor Deus coloca, mas eu preciso da tua colaboração, da sua ajuda no sentimento que você sentir de Deus. Qualquer valor que você enviar para o pastor voluntário, ele é somado para ajudar as famílias vulneráveis. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês e logo nos veremos novamente.